Fala galera, tudo beleza? Mais um exercício de circuito elétrico, bora lá, vamos resolver. A figura indica um circuito elétrico. Pode-se afirmar que a corrente elétrica que passa pelo resistor de 72 ohms vale... Então beleza, a gente tem aqui esse circuito, e para saber essa corrente que passa aqui, né, nesse resistor de 72 ohms, a gente precisa primeiramente saber a corrente que sai aqui da fonte, certo? E para isso a gente precisa fazer toda aquela jogada, né, reduzir o circuito o máximo possível para saber a resistência equivalente. Então vamos lá. A gente pode imaginar o seguinte primeiro. A corrente tem aqui a fonte, né? Aqui a fonte tem o negativo e o positivo, né? O maiorzinho é positivo, o menorzinho é negativo. Gente, é só conversão, tá? Convenção. O sentido e tudo mais, não se tem uma definição muito concreta em relação a isso. Mas por convenção vamos adotar assim. Tá. Então a corrente, ela sai daqui da fonte e sobe aqui no resistor e percorre esse caminho, né? A gente pode chamar essa corrente de corrente I, a corrente que sai da fonte. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai se dividir em dois. Uma parte vem para baixo e a outra parte continua nessa direção. A gente pode chamar de I1 e I2 só para diferenciar. Beleza? A corrente 2 é a corrente que vai passar por esse resistor aqui e também por esse resistor de 72. Ou seja, se ela vai passar pelos mesmos resistores sem se dividir, esses resistores eles estão em série, beleza? E para saber a resistência equivalente entre eles, a gente só precisa somar, né? Fica 48 mais 72. Dá pra gente 120 ohms, beleza? Então, a gente pode reescrever esse circuito aqui, essa parte aqui, como um único resistor de 120 ohms. E vamos fazer isso. Então, o circuito vai ficar assim, né? Então, esses dois aqui viraram apenas um de 120 ohms. Então, já reduziu a primeira parte, beleza? Feito. Agora, vamos reduzir, né, esses dois. Se a gente olhar bem nesses dois resistores, né? Quando a corrente chega nesse ponto aqui, ela se divide. Tá, a gente pode perceber que esses resistores eles estão tocando os mesmos pontos, né? Aqui e aqui, iguais para ambos, né? Ambos estão tocando os mesmos pontos, ou seja, eles estão em paralelo, ok? Tá, se estão em paralelo, a gente precisa achar a resistência equivalente entre eles. Ah, já sei, Silas, é só somar. Não, somar é para série. Paralelo é um pouco diferente, a gente vai ter que utilizar essa fórmula aqui, ó. 1 sobre REC, que é a resistência equivalente, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, beleza? É porque a gente só tem dois resistores, então R1 e R2, ok? Tá, 1 sobre REC igual a 1 sobre a resistência do primeiro resistor, 120, mais 1 sobre a resistência do segundo resistor, também 120. Tá, como as bases são iguais, não precisa fazer MC. Tá no papo, né? Então é só somar a parte de cima, somar 1 mais 1 que dá 2, e repetir o 120 embaixo. Então fica 1 sobre REC igual a 2 sobre 120, beleza? Tá, agora aqui, gente, vai do estilo de cada um, né? Tem gente que me explica cruzado e resolve. Eu prefiro do jeito mais simples, que é só inverter a fração aqui e inverter a fração desse lado. Porque vai ficar REC sobre 1 igual a 120 sobre 2. E, gente, REC sobre 1 é só REC. Fica mais fácil, tá? Então fica REC igual a 120 sobre 2. E 120 sobre 2 dá pra gente 60 ohms. Ou seja, esses dois resistores juntos aqui, eles vão virar um único resistor de 60 ohms. Então vamos reescrever nosso circuito. Então reescrevendo, transformamos esses dois aqui em um único de 60 ohms. Agora repara o seguinte, a corrente sai da fonte, né? Vem pra cá, percorre e volta pra fonte sem se dividir. Em outras palavras, quando isso acontece, esses resistores aqui, eles estão em série. Beleza? Então é só somar resistência entre eles. 60 mais 60, 120. A gente pode trocar os dois por um único resistor de 120 ohms. Então vai ficar aqui, finalmente, nosso circuito final, né, da forma mais simples. A resistência equivalente desse cara todinho aqui, desse circuito inteiro, é um só de 120 ohms. Beleza? Tá, Silas, você já achou a resistência equivalente, mas a gente quer achar a corrente, não quer achar isso. Beleza, vamos agora achar a corrente da fonte, porque a gente já sabe a resistência total e já temos a voltagem também total, é só achar a corrente da fonte, né? E a fórmula que a gente vai utilizar é a primeira lei de Ohm. U igual a RI. O U vai ser o 12 volts, o R vai ser os 120 volts e o I é o que a gente vai descobrir, então só substituir aqui. Então fica 12 igual a 120 vezes I, né? 120I. Esse 120 que está multiplicando, passa dividindo 12. Então fica I igual a 12 dividido por 120. E 12 dividido por 120, gente, dá 0,1 ampere. Então esse é o valor da resistência, da corrente, quer dizer, que sai da fonte. Agora repara o seguinte, olha para o circuito, não esse aqui, olha para esse circuito aqui. Por quê? Porque são equivalentes. Então
Esse aqui também vale, como vale todos os outros. Mas vamos olhar para esse aqui. Repara o seguinte, a corrente de 0,1 ampere vai sair da fonte, vai percorrer. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai se dividir. Só que repara uma coisa muito importante. Poxa, ambos os lados em que ela vai se dividir têm exatamente o mesmo valor de resistência. Então, nesse tipo de caso, a corrente ela se divide ao meio. Vai metade para cada lado, porque as resistências são iguais. Então, se divide, ou seja, 0,1 dividido por 2, que dá 0,05 ampere. Essa seria a resposta da corrente que vai passar aqui nesse resistor de 72 ohms. Né? Porque é a corrente 2, então já que vai se dividir no meio, vai ser metade para cada lado. Ou seja, já é a letra A questão já terminaria aqui e você já acertaria. Simples assim. Só que agora é o seguinte, agora que vem a parte, né? Não é apenas acertar a questão, mas saber resolver, né? E se fosse diferente, né? Como é que seria? Como que eu calcularia essa corrente? Porque eu fiz pela análise aí, né? Pô, já que são iguais, dividir ao meio, ponto final, vamos a vida que segue. Acabaria aqui. Mas se fosse diferente, ou melhor também, posso te provar, né, que essa corrente é ao meio. Então, vamos continuar. Apenas para aqueles que querem, né, realmente aprender a resolver o exercício, tá? Aqueles que só vieram buscar a resposta, já tem a resposta aí, letra A. Beleza? Então, vamos continuar, gente. Vamos saber como que faz para poder continuar calculando, porque se fosse diferente, como que calcularia? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que esses caras, né, eles estão paralelos, né, tem a mesma voltagem, né, entre os dois. Ou seja, a gente pode falar que 1 igual a 2. Como assim 1, Silas? A corrente aqui que passa aqui é I1, a corrente que passa aqui é I2, certo? Então 1 igual a 2. Não entendi, Silas. A gente vai escrever U igual a RI para esse cara aqui, e U igual a RI para esse cara aqui. Ou seja, vai ficar o seguinte, 120 vezes I1, U igual a RI, igual a 120 vezes 2, U igual a RI, né? Dividir os dois caras, beleza? Como tem as resistências, ficou tudo igual. Então, a gente pode cortar 120 com 120, a gente vai achar aqui I1 igual a I2, né? Então, a gente acabou de achar isso. O que é justamente o que a gente esperava. Beleza. Mas agora, como que eu faço? A gente sabe o seguinte, a corrente vem aqui, passa aqui, beleza. Ela se divide quando chega nesse ponto, né? Então, se a gente somar as correntes I1 mais I2, tem que dar a corrente total, que é a corrente I, que também é o 0,1. Ou seja, vai ficar assim, ó. I igual a I1 mais I2. Poxa, o I é 0,1, então vamos substituir aqui. O I1 é igual a I2, ou seja, no lugar do I1, a gente vai colocar I2. Então, vamos lá. Fica 0,1 igual a I2 mais I2. I2 mais I2, 2 e 2, né? 0,1 igual a 2 e 2. Esse 2 está multiplicando, esse 2 pode passar dividindo, né? Então, I2 é igual a 0,1 dividido por 2, que dá pra gente 0,5 amperes. Então, a gente realmente chegou no que a gente queria, que agora é a letra A. Agora sim, já estamos mais convencidos de que a gente sabe resolver o exercício. Beleza? Então é isso aí, gente. Se você gostou da resolução, deixa o like, ajuda bastante. Se inscreva no canal, né? Tem vídeo não saindo todo dia. E vai, é claro, né? Vai apoiar muito o crescimento do canal. E, é claro, põe aqui nos comentários se te ajudou, né? Se você já sabia disso, que a resistência igual, né? A corrente também se dividiria de forma igual. Põe aqui nos comentários, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo, hein? Valeu!